Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. E olha, o tema desta aula, o cotidiano no Egito Antigo. A gente fica lembrando e imaginando, né? Filmes, séries, desenhos animados que trabalham, né? Aquela imagem muito romantizada. A galera lá, o faraó e os seus súditos no palácio. Os egípcios vivendo super felizes, pescando, se divertindo no Egito Antigo. Será mesmo que era essa alegria toda? Morar no Egito Antigo há 6.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás? Uma boa pergunta? Bora lá? Vamos embarcar nessa aventura e discutirmos um pouco sobre isso? Vou mostrar para vocês os objetivos desta aula. Conhecer as principais atividades realizadas no cotidiano da sociedade egípcia. Olha lá, eu trago para vocês uma discussão aqui. Já começamos a perceber que a vida no Egito não era tão fácil assim não, viu? Olha a vida desses agricultores nessa imagem, trabalhando duro e lembrando que o Egito está onde? Na África, né? Parte mais norte, outros falam até uma espécie de norte-sul, nordeste, né? Da África. Mas está a 40 graus numa região muito próxima do deserto do Saara. Vamos lembrar desse ponto importante. Você lembra qual era a atividade econômica mais importante no Egito Antigo? Essa era a única atividade ao qual se dedicavam? Bom, então nós estamos aqui falando da agricultura, certo? E realmente era a atividade mais importante? A agricultura era a atividade mais importante, sim. No Egito Antigo, o ritmo da vida egípcia era rigorosamente repetido. De fim de julho a meados de novembro, quando o vale estava inundado, não se faziam trabalhos agrícolas. Era o período para a corvéia, dedicada à construção das edificações monumentais. Tá, mas professor, você acabou de falar que nós estamos falando da África, do Egito Antigo. Que história é essa de inundações? Sim, é muito comum, todos os rios, tá bom? Todos os rios, a maioria passa em períodos de chuva e transborda, passa do seu nível da margem, transborda e faz o alagamento. Hoje, claro, nós temos tecnologia, tem escavações, desassoreamento, trabalho do governo, dos governos, das prefeituras, que impedem, né, essas inundações dos rios, transposição do rio. Eu moro do lado de um rio. É, sim, década de 90 foi um dos últimos enchentes que houve, inclusive na região. E, inclusive, eu precisei parar numa empresa e perguntar, viu, existe o risco de eu comprar essa casa e viver alguma situação de alagamento? Eles falaram que não, que hoje havia sido feito, inclusive, a transposição do rio e um desvio do percurso, desviaram o percurso do rio. É impressionante. Pegar hoje o Google Mapa, pegar ali as imagens de satélite, você consegue ver, inclusive, perfeitamente do lado da minha casa, um canal, uma espécie de um canal parado, né, que ele serve como um sistema de reservatório enfim, quando uma das barragens precisa liberar um pouco da água, ele vai parar lá. Impressionante. Aí, claro, acabou as inundações, né, mas era muito comum, porque faltava um pouquinho ali de trabalho de obra pública, isso é uma das explicações. No Egito Antigo também não era diferente, o rio Nilo também transbordava no Egito Antigo, assim como os rios principais da antiguidade. O rio Nilo, quando inundava, impedia que os agricultores trabalhassem. Era um período, então, que eles se dedicavam a outras funções, como chamado a corvéia. O que é a corvéia? É o trabalho obrigatório, que ele tem que dedicar fazendo obras, monumentos, palácios, sim, olha só, agricultores e construtores, né? Trabalhavam também na construção de pirâmides, faziam vários trabalhos para o faraó. Mas de graça, professor, que história é essa? Sim, lembrando que o faraó é considerado um deus vivo, dono do Egito, mas um senhor de um coração extremamente bondoso. E deixa todas as pessoas morarem lá, em troca de corvéia, de serviços gratuitos, né, para pagar a sua presença lá. Fora que na agricultura também tinha que pagar ali uma taxa de impostos pelo que era colhido. Mas, vamos lá, de uma forma hipotética, não que isso era real nesses números que eu vou dizer. Mas eu colhi 2 sacos de sorgo, 3 sacos de trigo, né? 50% para o faraó, como pagamento, 50% era meu.
Pense. Você sabe quem construiu e decorou os túmulos do Vale dos Reis e das Rainhas no Egito Antigo? Olha que coisa, isso aqui é magnífico, gente. E é isso que nós discutimos muito aqui. Quando a gente coloca essas obras, nós estamos falando de artesãos, de construtores, de seres humanos que não tinham equipamentos eletrônicos, não tem maquita, não tem uma serra, é tudo manual, talhadeiras, né? Uma picareta. Dependendo em qual período, inclusive, vamos lá, vamos lembrar das 3 maiores pirâmides do Egito. Pirâmide de Gizé, pirâmide de Khufu, as pirâmides, né, de Khufu, de Quéops Miquerinos. Aquelas pirâmides foram construídas há 2.500 anos antes de Cristo. Nem o ferro ainda foi dominado pelos seres humanos. Os seres humanos ainda não aprenderam a desenvolver o ferro. Imagine para construir aquelas pedras, para retirar, para levar até aquela região. Hoje sabe-se que os lugares, inclusive, daquelas pedreiras. Mas a perfeição matemática, inclusive, daquelas pedras encaixadas nas pirâmides, feitas com as mãos. Isso é fantástico. Por isso que, claro, né, a galera pirou aí, na década de 50, tem livro, inclusive, dizendo dessa ligação com extraterrestres. Mas, pelo amor de Deus, calma aí, não, isso daí foi uma explicação já bem ultrapassada. E sim, tem explicações arqueológicas, os lugares, troncos, madeiras, e não tem muita madeira no Egito. Imagina o problema de se comercializar para trazer essas madeiras para rolarem, né, através de cipó, escravizados, né, seres humanos, puxando essas pedras até levarem nos locais onde serão construídas as pirâmides. Bom, então vamos falar um pouco sobre esses artesãos, esses construtores. É a aldeia de Der el-Medina, localizada na margem do rio Nilo, próximo ao Vale dos Reis em Luxor. Fica no Egito, gente. No Antigo Egito era chamada de Set Ma'at e serviu de residência de artesãos que trabalharam em tumbas do Vale dos Reis entre os séculos 18 e 20 a.C. Então aqui é a localização de Der el-Medina, como vocês estão vendo, próximo, olha aqui, Cairo, capital do Egito, e é onde eles viviam. Uma espécie de um bairro, guardando as proporções, né? Mas só para nós entendermos onde eles moravam. E por causa disso, os arqueólogos encontraram muitas ferramentas que explicam como que era a vida desses artesãos. Também chamado, por causa disso, do Vale dos Artesãos. Ali vivia uma população mista de egípcios, tinham núbios, tinham estrangeiros, gente. Tinha asiáticos, eles também havia um contato cultural entre eles, sim. Empregados como escultores, pedreiros, pintores, estucadores, marceneiros, bem como aqueles envolvidos na administração das obras do Vale dos Reis e do Vale das Rainhas. Por isso, Der el-Medina foi batizado pelos arqueólogos de Vale dos Artesãos. Galera, essa imagem que é fantástica. Então aqui nós temos aqui o que seria, né, esse bairro, essa cidade do Vale dos Artesãos, né, el-Medina, com quase 5.000 metros quadrados, é uma área respeitável, poxa, uma chacrinha aí, como diz o outro, né? Um lote de terras aí, onde moravam esses artesãos. Vamos à primeira pergunta, explique o que era o Vale dos Artesãos, chamado no Egito Antigo de Set Ma'at. Daqui a pouquinho nós voltamos.
O Vale dos Artesãos, como o próprio nome diz, era a residência de artesãos que trabalhavam em tumbas do Vale dos Reis entre o século XVIII e XX. O local era chamado do Egito Antigo de Sete Ma'at. Olha lá, e como é que era a vida desses artesãos, né? Trabalhavam de 8 dias seguidos e descansavam 2. Olha que interessante como é que era o cotidiano deles de trabalho. Durante seus dias de folga, os operários podiam trabalhar em seus próprios túmulos. E esse aqui, inclusive, é a tumba de Senedjen. Ele é um artesão egípcio, então ele ganhou dinheiro com o trabalho dele, porque você vê a riqueza dos detalhes e pela forma com que ele foi, enfim, né, teve condições materiais para construir a sua tumba, significa que ele teve ali, ele atingiu um determinado status social, ele era um cara respeitado e que ele podia ter condições de ter uma tumba, não era todas as pessoas que tinham tumbas no Egito Antigo. Você não vai encontrar a tumba do camponês fulano, você não vai encontrar a tumba do minerador egípcio. É difícil encontrar isso. Mas uma tumba de um artesão, então significa que ele conseguia atingir determinado status social, tinha condições financeiras para poder construir, comprar e construir o material que ele precisa. Olha que interessante. Né? Para se comprar o livro dos mortos, uma espécie de um livro mágico, né? Para enganar ali a balança da justiça nas crenças religiosas do Egito, se pagava na época um boi. Então agora, se um livro custava um boi, tudo bem, tem a sua importância religiosa para eles, né? Um livro sagrado. Imagine quanto custariam para eles construir uma tumba, um local no Egito onde você está se preparando para colocar o seu sarcófago, né? A sua múmia. Então esse artesão está preparando durante a vida, olha a importância deles, né, que eles davam para a morte, para decorar com vários detalhes. Olha aqui o Anubis, está tentando fazer uma moralzinha com ele. Deus Osíris, o Deus dos mortos, olha que bacana aqui essa imagem. Olha a outra aqui, ó, Deus Anubis preparando a múmia. Provavelmente ele está imaginando cenas, né, do cotidiano dele, que ele está imaginando como importante. Bacana aqui um barco egípcio. Olha que interessante. E eles eram barcos bem rasos, né? Muito legal. Podemos colocar essas pessoas aqui, inclusive, como juízes, testemunhas, que ele foi uma boa pessoa e tudo mais. Mas também tem uma espécie até de um símbolo, inclusive colocado como uma ideia de sorte, por causa do formato dessas pessoas que estão no fundo dele, inclusive com umas conotações inclusive sexuais. Os trabalhadores de Del Medina eram remunerados pelo Estado, recebendo cotas mensais de grãos. Então aqui o Vale dos Artesãos, Luxor, 1200 a.C. A vida cotidiana nos artesãos. Eu comentei muito sobre os equipamentos, os instrumentos que eles usavam, muito primitivos. Observe essa imagem. O que nós podemos imaginar que é uma talhadeira, o que era para fazer os blocos ali de barro, né, o tijolo, o que seria uma espécie de picareta, uma enxada, totalmente feita de madeira. São instrumentos encontrados no Vale dos Artesãos que mostram ali, inclusive, aspectos surpreendentes. Não somente instrumentos, foram encontrados cartas que falavam dos problemas familiares deles, amores, desilusão amorosa, amizade, saúde, saudade. Você está achando o quê? Que isso é só problemas na atualidade? Não! Os egípcios também tinham a paixão, estavam ali triste ali porque a fulana largou dele. Meu amigo, não é só nos dias atuais, não. Registro de transações de vendas, orações, encantamentos, pedidos de casamento e separações. Ih, meu amigo, esses problemas é milenar. Vamos resolver. De acordo com a nossa aula, explique como era o cotidiano dos artesãos no Egito Antigo. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos, bora lá? Trabalhavam 8 dias seguidos, descansavam 2. Nos dias de folga, os operários podiam trabalhar em seus próprios túmulos. O Estado pagava com cotas mensais de grão. Aí, ó, tá explicado aonde que o Senejen, né, conseguiu construir as suas obras. O seu túmulo, melhor dizendo. A tumba dele, né? As descobertas arqueológicas demonstraram aspectos surpreendentes da vida cotidiana deles, cartas pessoais que falavam de problemas familiares, amores, desilusão amorosa, amizade, saúde e saudade. E aí, vamos contar um pouco mais também do cotidiano, um recorte agora sobre o papel das mulheres. Como seria um pouquinho, né? O que a arqueologia encontrou, o que a história encontrou do que seria viver, ser uma mulher no Egito Antigo. Bora lá. Os textos de Deir el-Medina mostram que algumas mulheres sabiam ler e escrever e não se limitavam apenas aos escribas e aos faraós, como a maioria da história tradicional diz. Pode-se supor, inclusive, que uma grande parte da população da vila era alfabetizada, incluindo as mulheres. Aqui vocês têm um desenho representando mulheres egípcias na antiguidade. A crescente tradução de papiros então pode ser considerada aí uma fonte histórica importantíssima, pergaminhos. Vocês lembram da planta, já ouviram falar da planta do papiro, da onde os egípcios faziam, né? O que pode ser, vamos lá, guardando as proporções, né? Semelhante ao nosso papel, mas o nosso papel é celulose muito mais fino aí, né? Origem chinesa, inclusive, do cânhamo. Mas aqui o papiro, uma plantinha aí, bem bacana, que eles faziam a participação feminina na administração de bens familiares. As mulheres também participavam na compra e venda de propriedades, cuidavam do gado, atividades comerciais, contratos de divórcio, heranças e disputas judiciais e na medicina. Mais um desenho representando mulheres egípcias na antiguidade. Entre os registros médicos provenientes de el-Medina, um deles é uma espécie de um tratado de medicina, o chamado Papiro de Eber. Com 20 metros de comprimento, contém mais de 800 tratamentos, uma espécie de um manual, né? Que cobrem problemas oculares, distúrbios digestivos. E foi encontrado algumas curiosidades no Egito Antigo que mostram sobre a medicina. Como vocês podem ver, essa prótese de madeira e couro, do dedo do pé direito aqui amputado, olha que interessante, fizeram de couro aqui, e os dentes amarrados com fio de ouro, ou também de cobre. Uma espécie de uma ortodontia egípcia na antiguidade. Então, vocês começam a observar que essas fontes históricas mostram um pouco sobre a história, a medicina, a participação das mulheres na família, no comércio, no cuidado com a casa, com o cuidado com o comércio, situações inclusive relacionadas a separações e divórcios na antiguidade, no Egito Antigo, não estamos falando nos dias atuais. Olha que interessante. Vamos resolver? Copie a perguntinha no caderno e responda. A crescente tradução de papiros vem demonstrando a participação das mulheres egípcias na administração de bens familiares, como por exemplo, cite alguns exemplos para nós aí, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos, bora lá. Por exemplo, compra e venda de propriedade, supervisão do gado, atividades comerciais, contratos de divórcio, heranças e disputas judiciais na medicina. Fechamos aí com a descoberta do Vale dos Artesãos, mostramos alguns aspectos surpreendentes da vida cotidiana do povo egípcio. Agora paramos de falar muito, né, sobre os faraós e também agora a história fala um pouco sobre as mulheres, sobre a medicina, sobre artesãos, pessoas comuns, trabalhadores, que também existiam e tinham a sua história, assim como os dias atuais têm também. Ler e escrever não se limitava também então aos escribas faraós. Muitas pessoas sabiam ler e escrever e tinha a participação feminina na vida cotidiana. Falamos um pouquinho também da medicina e tinha uns aspectos importantes aí com aquele tratado de Abur. Antigo Egito, a partir da análise de múmias e textos antigos, nossas referências. Galerinha do sexto ano, só agradecimento a todos vocês. Foco nos estudos aí, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!